Salve, salve, galerinha! Professor Jackson Five na área, trabalhando com vocês matemática na prática. E na aula de hoje vamos falar sobre arredondamento de dados. Então, muitas vezes lá na estatística, fazendo a nossa pesquisa de campo, coletamos dados e na hora de apresentar, queremos fornecer um certo padrão. Então, coletamos dados com 3 casas depois da vírgula, depois tem gente que tem dados que vem com 5 casas depois da vírgula. E aí a gente vai padronizar isso, por exemplo, para 2 casas depois da vírgula. E essa padronização se chama arredondamento. Então, na aula de hoje, vamos ver técnicas de arredondamento de dados segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Bora estudar? Vamos lá, galera. De acordo com o IBGE, o arredondamento é feito da seguinte forma. Olha lá, a primeira regra. Ó. Quando o primeiro algarismo a ser abandonado for 0, 1, 2, 3 ou 4, não se altera o último algarismo a permanecer. Vamos ver isso com exemplo. Então, exemplo, faço arredondamento para uma casa decimal. Vamos pegar aqui, letra A, 7,23. Para quem não lembra, casas decimais são os números depois da vírgula. 7,23 eu tenho 2 casas depois da vírgula, 7 inteiros e 23 centésimos. É a leitura desse número. Vamos ler aqui com calma para ver se a gente entende qual que é a regra. Ó. Quando o primeiro algarismo a ser abandonado for 0, 1, 2, 3 ou 4, ou seja, quando esse algarismo a ser abandonado for menor que 5, não se altera o último algarismo a permanecer. Então perceba o seguinte, se eu quero arredondar para uma casa decimal, o cara que vai me dar a informação, ele está na segunda casa. Então se eu quero arredondar para décimo, quem me dá a informação desse arredondamento é a casa do centésimo, nesse caso é o 3. E como está escrito aqui, ó, se esse algarismo aqui que vai me dar a informação, ele for menor que 5, o último algarismo a permanecer não se altera. Então 7,23 arredondado para uma casa decimal fica 7,2. Vamos lá, letra B. 1,7456, 1 inteiro, 7.456 décimos de milésimo. Seguinte, eu quero arredondar para uma casa decimal. Então eu vou travar aqui, ó, quem vai me dar a informação é o 4. O resto não vai servir para nada. Só o 4 que vai me dar a informação. E ele, como ele é menor que 5, permanece aqui o 7. Então isso dá 1,7. Belezinha? Resumindo, menor que 5, o último algarismo aqui a permanecer é mantido. Vamos lá, mais uma regrinha. Quando o primeiro algarismo a ser abandonado for o 6, 7, 8 ou 9, aumenta-se em uma unidade o último algarismo a permanecer. Vamos ver um exemplo. Faço arredondamento para a casa dos centésimos. Perceba que se eu for arredondar para a casa dos centésimos, quem vai me dar a informação é o número que está na casa dos milésimos. Então, centésimo é a segunda casa depois da vírgula. Está aqui. Esse aqui é o primeiro algarismo a ser abandonado. Não tem nada mais para cá. E no caso, se ele for maior que 5, o algarismo a permanecer aqui, ó, ele aumenta. Não era 3, vai virar o quê? 4. Qual vai ser o arredondamento? 5,24. Entenderam isso? Vamos lá. Letra B. Perceba que eu quero para a casa do centésimo. Onde que eu vou travar? Vou travar aqui, ó, no milésimo. Esse resto aqui não serve para nada. E aí, se esse cara que vai me dar a informação for maior que 5, o algarismo a permanecer aumenta. Então era 0, passa a ser 1. Vai dar 6,21. Belezinha? Então, se for menor que 5, mantém. Se for maior que 5, o algarismo a permanecer aumenta. E o que está faltando falar? Justamente o 5. Já falei menor que 5. Já falei maior que 5 e quando for 5. Galera, presta atenção. Quando for 5, temos algumas regras aqui importantes para destacar para vocês. Olha lá. Ó. Quando o primeiro algarismo a ser abandonado for 5, temos que observar o seguinte. Então temos 2 regras quando o primeiro algarismo a ser abandonado for o 5. Regra A.
Se depois do 5 tivermos em qualquer casa um algarismo diferente de 0, aumenta-se em uma unidade ao último algarismo a permanecer. Vamos ver exemplo numérico. Faço arredondamento para a casa da unidade. Peguei um exemplo aqui. Perceba que se eu quero arredondar a casa da unidade, quem tem que me dar a informação é a casa aqui do décimo. Travei. Beleza? O que está escrito na nossa regra? Ó, se depois do 5, em qualquer casa, tivermos um algarismo diferente de 0, aumenta-se em uma unidade o último algarismo a permanecer. Então, travou no 5. E depois dele tem algum algarismo diferente de 0, no caso aqui tem o 7, então a gente aumenta. Então vai para quanto? Para 9. Professor, só 9? Só porque eu quero unidade, eu quero arredondar tudo isso para a unidade mais próxima. Então 8,507 para a unidade mais próxima é o 9. Letra B. Se eu quero arredondar para a unidade, eu vou travar no décimo. Travou, é 5. Pela nossa regra, depois do 5, tem algum algarismo diferente de 0? Tem, ó, aqui, ó, esse aqui é diferente de 0. Então eu aumento o algarismo a permanecer. Era 1, vai virar 2. Beleza? Vamos ver mais uma regra aqui do 5. Ó. Se após o 5 não aparecer mais nenhum algarismo, ou se aparecerem zeros, somente será acrescentado uma unidade ao último algarismo a permanecer, se ele for ímpar. Entendi nada, professor. Calma, vamos ver com o número isso aqui. Ó. Faço arredondamento para a casa da dezena. Perceba o seguinte, se eu quero arredondar a casa da dezena, aonde que eu vou travar? Na unidade. A unidade vai me dar a informação do que eu faço com a dezena. Então, por exemplo, 25. Se eu for arredondar para a dezena, eu vou arredondar para 30 ou vou arredondar para 20? Está bem no meio, né? Qual que é a regra do IBGE? Travou aqui no 5, a regra do IBGE diz o seguinte. Se o 5 for o último, esse algarismo aqui só aumenta se for ímpar. Ó. Só se ele for ímpar. No caso aqui, como é par, não vai aumentar. Então isso aqui vai virar 20. Legal? Perceba o seguinte, a nossa técnica de arredondamento. Ou o último algarismo, ou ele permanece, ou ele aumenta. Pelo amor de Deus, ele nunca diminui. Aqui, 35. A dezena mais próxima seria o 40 ou 30. A unidade travou no 5. Pela nossa regra, se for ímpar, ele aumenta. Então, como é 3, vai virar o quê? 4. Então, o arredondamento do 35 é o 40. Mais uma. Unidade, travou no 5. Ele é o último. 5 é o último, depois dele não tem nada. E aí é o seguinte, como é ímpar, vai aumentar. Só que 9 para 10, isso aqui vai virar 100. Beleza? Assim a gente fecha as regras de arredondamento. Eu sei que está uma salada na cabeça de vocês, mas precisa assistir o vídeo com calma e praticar. E vamos fazer exercício para praticar, que nos exercícios todas as regras estão misturadas. Vamos lá. Olha lá. Arredonde cada um dos dados abaixo, deixando-os com apenas uma casa decimal. Dá uma pausa no vídeo, tentem fazer no caderno. E agora eu vou fazer com vocês. Vamos lá então, vamos ver se vocês acertaram. Primeira coisa que tem que chamar a atenção. Eu quero arredondar isso aqui para uma casa decimal. Então quem vai me dar a informação é a casa do centésimo. Vamos começar. 5,23. Quem vai me dar a informação é o 3. Como o 3 é menor que 5, o último algarismo a permanecer aqui fica inalterado. Então isso aqui vai virar 5,2. Mantém. Lembra que ou eu mantenho ou eu aumento. Nesse caso aqui, como o 3 é menor que 5, eu mantenho o último algarismo a permanecer. Letra B, 7,09. Vamos travar lá a casa do centésimo. Quem que está lá? É o 9. 9 é maior que 5. O que ele manda fazer com o 0 aqui? Aumentar. De 0 vai para 1. 7,1. Acertaram esses dois? Sim ou não? Deixa o like aí para nós. Se inscreva no canal. Letra C. 0,25. Quem está na casa do centésimo aqui? É o 5. Opa, se for o 5, respira. Espera aí, o 5 tem várias regras.
essa regra aqui é a seguinte, ó. Esse 5 ele é o último algarismo. Se o 5 é o último algarismo ou se depois dele tem só 0, vale a regra do par ou ímpar. Que regra do par ou ímpar, professor? É a regra que diz que só aumenta se for ímpar. Nesse caso aqui, como 2 é par, ele permanece. Então 0,2. Letra D, 9,98. O 8 aqui vai dar informação. Como 8 é maior que 5, ele manda aumentar o 9. Só que o 9 vai para 10, fica 0, sobe 1. Isso vai dar 10,0. Importante deixar no padrãozinho, ó, colocar vírgula 0, porque eu quero tudo com uma casa decimal. 5,75. Quem que está na casa do centésimo? É o 5. Opa, esse 5 ele é o último. Se ele é o último, aqui só vai aumentar se for ímpar. É ímpar? É 7. Vai virar 8. 5,8. Letra D. 0,252. Casa do centésimo. Tcharam, é o 5. Aqui é o seguinte. Esse 5 é o último? Não. Depois do 5 tem um algarismo diferente de 0. Aí eu não preciso olhar se é par ou ímpar. Se depois do 5 tiver algum algarismo diferente de 0, pronto, aumenta. Então vai para 0,3. Pegadinha do malandro, muita gente erra esse, hein, galerinha. Letra E, travou a casa do centésimo. Depois do 5, galera, só tem 0. Tanto é que se você for na calculadora e digitar 0,2500 e apertar mais, ele vai transformar isso em 0,25. Então aqui é como se o 5 fosse o último. Então vale a regra do par ou ímpar. No caso, essa regra diz que só aumenta se for ímpar. Como aqui é 2, permanece. Então esse exemplo aqui, ó, E, é igualzinho o exemplo C. Belezinha? Acertaram todos? Sim ou não? Vamos fazer mais um para treinar, hein? 2. Dá o pause no vídeo. Tentem fazer aí. Vamos lá, vamos para a resposta. 2. Arredonde para a centena mais próxima. Opa, eu quero arredondar para a centena. Eu vou travar todos os números na dezena e a dezena vai dizer o que eu faço com a centena. Porque a dezena é 0, como é menor que 5, eu vou manter a centena. Então 206 está mais perto do 200. Letra B, 272. Travei, a dezena é 7. 7 é maior que 5. Se o 7 é maior que 5, eu vou aumentar o último algarismo a permanecer. O 2 vai para 3. 272 está mais perto do 300. Letra C, 250. Opa, 5. 5 respira. 5 tem várias regras. Primeira coisa, quando pegar o 5, verifica se ele é o último. Ele é o último. No caso é, porque depois dele só tem 0. Então, o que eu vou fazer? A regra do par ou ímpar. Só aumenta se for ímpar. Como aqui é par, vai ficar 200. Legal. 251. Opa, 5 de novo. Depois dele, tem algum algarismo diferente de 0? Tem 1. Agora aqui já vai aumentar. Não importa se é par ou se é ímpar. Vai para 300. Então perceba, 251 está mais perto do 300 do que do 200. Faz sentido, né? Letra E. Travou no 5. Qual que é a ideia agora? Depois do 5 aqui, só tem 0. Então é como se o 5 fosse o último. Se o 5 for o último, eu só aumento se for ímpar. Como é 3, vai virar 4. Então 350, pelas regras do IBGE de arredondamento, está mais perto do 400. Letra D, 351. Travou no 5. Depois do 5 tem um número diferente de 0. Então eu vou aumentar. Nesse caso, 400 também, ó. 400 e 400. Olha que legal. Letra E. Travou aqui na casa da dezena para eu ver o que eu faço com a centena. É 8. Tudo isso aqui não me importa. Só o 8 que vai me dar a informação. Como é maior que 5, ele vai mandar eu aumentar o último algarismo a permanecer. Então o 4 vai virar 5, vai virar 1.500. Letra F. É 9. Manda aumentar o 4 aqui, vira 500. Acertaram todos? Sim ou não? Valeu, galera!
Muito obrigado. Continue estudando.